80 anos atrás, milhares de jovens marcharam para uma guerra dentro do Brasil. Uma luta que durou 3 meses e matou mais brasileiros do que a Segunda Guerra Mundial. Hoje, os futuros oficiais da PM paulista homenageiam a coragem dos antepassados, marchando com os uniformes usados pela força pública nos combates. O movimento ele nasceu aí, né, dos quartéis, nasceu aí frente aos partidos políticos, congregou civis, congregou estudantes, formamos aí uma grande frente de combate. O conflito explodiu com a morte de 4 manifestantes num protesto no centro de São Paulo. Em poucas horas, a força pública recebeu reforços de mais de 10 mil voluntários. A multidão queria democracia e eleições livres, mas a revolução interessava a elite descontente com a política e a economia de Getúlio Vargas. Nós vivíamos uma ditadura, Congresso fechado, Assembleias fechadas, Câmara dos Vereadores fechados, governadores nomeados pelo governo central, prefeitos nomeados pelos interventores. Em suma, você não tinha um poder executivo democrático, você tinha um legislativo fechado, todos, em todas as esferas, e um judiciário controlado pelo executivo. 2 anos antes, boa parte dos paulistas apoiaram Getúlio. Na eleição de 1930, o gaúcho não aceitou a derrota para Júlio Prestes, deu um golpe, a Revolução de 30, e impediu a posse do rival. Getúlio suspendeu a Constituição e formou um governo provisório, prometendo democracia e eleições limpas. 2 anos depois, o governo provisório continuava no poder e nada de nova Constituição. São Paulo decidiu derrubar Getúlio Vargas. Buscou ajuda de mineiros e gaúchos, mas acabou sozinho. Aos 96 anos, seu Paulo lembra bem do clima que o arrastou para a frente de combate. Todos estavam entusiasmados, homens, mulheres e crianças. As crianças faziam batalhões fardados, e eles fardados para poder incentivar a guerra. O Vale do Paraíba é o lugar onde os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se encontram. Por isso mesmo, ele foi um dos locais onde aconteceram as piores batalhas da Revolução de 32. Aqui mesmo aconteceu uma. Este foi um dos cenários dentro do município de Cruzeiro, do lado paulista. E tudo pelo controle destes trilhos, uma conexão ferroviária importantíssima, estratégica, porque do lado de lá daquele túnel já é o estado de Minas Gerais. O trem era a única ligação. Os paulistas avançaram até o lado mineiro. Locomotivas bloquearam o túnel dos 2 lados. Para que o paulista não tomasse um tiro vindo do próprio companheiro, ele gritava tapioca, o outro gritava tatu, e ele sabia, esse cara não tem que dar tiro. Sem poder avançar, os inimigos trocaram fogo durante semanas. O pesquisador registra mais de 200 mortes. A gente deixa para trás esse túnel de volta a São Paulo, com a certeza de que passou por um dos cenários da nossa história recente, né? E de uma história que a gente espera que nunca se repita. Na visão desta historiadora, o confronto podia ter sido evitado. Para ela, a população foi usada pelos poderosos. Há uma certa manipulação da elite no sentido de que o interesse maior era dela, era da participação, era da manutenção do poder, dos seus privilégios. Então a elite, de fato, tem um papel fundamental na conformação desse clima de apoio revolucionário. Eu me alinho àqueles que defendem que foi um movimento democrático, o que é algo um pouco comum na história brasileira, em defesa das eleições livres, com voto secreto, com voto da mulher pela primeira vez, inclusive, e a realização de uma Assembleia Constituinte. Os avós deste publicitário lutaram por São Paulo. Para ele, os itens que coleciona provam a mobilização geral dos paulistas. É uma coisa que você não vê hoje. Você vê pequenas mobilizações por causas das mais aleatórias possíveis, né? E naquela época as pessoas realmente se importavam. Mas a memória de 32 não é cultivada em São Paulo. O próprio mausoléu ao soldado constitucionalista de 32 sofre com problemas de manutenção. Para o representante dos veteranos, lembrar o 32 é dar valor a quem lutou pela democracia. Lutava pelo Brasil. Por isso é que a São Paulo conserva
a imagem da bandeira do Brasil, né, no seu próprio pavilhão. Para Brasília se fiante exímia, quer dizer, para o Brasil se façam grandes coisas. Naquela época, hoje e sempre. E a pátria no coração.